Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando nos novatos que estão chegando, inclusive num filme muito antigo, que é um dos meus filmes favoritos, que acabou de retornar depois de 50 anos. Então, vamos lá! Então, pessoal, começando pelo princípio, né? O primeiro colocado, mais uma vez, foi o filme A Hora do Mal, ou Weapons, como é conhecido lá nos Estados Unidos. O filme tá tendo quedas muito positivas, principalmente para um filme de terror. Eu falei, né, no meu primeiro vídeo falando a respeito da Hora do Mal, que esse filme viria a ter uma performance semelhante a de outros filmes que foram considerados fenômenos, né, como Corra, porque o filme, mesmo com uma abertura não tão grande assim, tá conseguindo uma performance genial. O filme fez mais 10,2 milhões de dólares, caiu somente 34%. Se não me engano, o filme teve só a primeira queda foi um pouco mais acentuada, mas foi abaixo dos 50%, todas as outras têm sido nessa faixa de 30%, 35%, então o filme realmente está atraindo muita gente. O filme chega a 234 milhões de dólares, então mais um acerto gigantesco que mostra, né, que todas as brigas ali que aconteceram nos bastidores envolvendo esse filme foram justificadas porque o filme acabou de fato se tornando um grande sucesso. Então toda a briga que aconteceu envolvendo o Jordan Peele, né, agora está mais do que justificada. Ele inclusive demitiu os representantes dele por causa da situação envolvendo esse filme, né, esse filme A Hora do Mal. Mas antes de continuar falando da Hora do Mal, eu queria falar a respeito de Demon Slayer, né? Eu sei que eu não abordo muito aqui, afinal o filme não teve ainda, né, uma performance nos Estados Unidos de forma muito significativa, mas eu queria comparar esse filme, que é o Castelo... eu esqueci o nome, é o Castelo Encantado, se não me engano, contra o primeiro, que foi Mugen Train, que foi o grande sucesso do ano de 2020. Então, em plena pandemia, a gente viu o lançamento de um filme de muito sucesso, que foi justamente o primeiro filme do Demon Slayer, que fez 507 milhões de dólares. Em alguns lugares tem números diferentes, mas foi um sucesso absoluto, e isso não vem nem ao caso, né, se foi 498, 507, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas o filme foi um fenômeno, e esse filme está sendo um fenômeno também. Outros filmes foram lançados no meio do caminho, mas com uma representatividade muito menor, né? Eu vi que, inclusive, a distribuidora é a própria Crunchyroll, enquanto esses dois filmes foram lançados pela Sony, então eu imagino que exista alguma diferença entre esses dois grandes lançamentos e os outros lançamentos que foram um pouco menores, né? Se você conhece a história, se você sabe um pouco mais, diga aqui nos comentários, mas pelo menos eu acho que esses dois foram os únicos que foram diretamente distribuídos pela Sony. Esse filme já está com 261 milhões de dólares. Eu encontrei algumas páginas falando a respeito do orçamento do filme ser mais de 300 milhões de dólares, o que não faz o menor sentido, né? Então eu não consegui encontrar um número concreto a respeito do orçamento desse filme, mas de qualquer forma o filme está sendo um sucesso gigantesco. E me digam aqui nos comentários se vocês acham que hoje o maior anime ao redor do mundo é Demon Slayer ou One Piece. Eu acho que One Piece, né, que inclusive eu estou usando a camiseta aqui, é o maior em termos históricos. Eu não sei, não tenho base nenhuma para falar, mas eu acho que 500 milhões de dólares nas salas de cinema realmente é um feito gigantesco. Hoje, em 2025, talvez Demon Slayer seja um pouco maior, não sei, eu gostaria realmente de saber a opinião de vocês que podem entender um pouco mais a respeito desse assunto. Agora vamos voltar para falar a respeito do filme Hora do Mal. Eu comparei com outros filmes do Jordan Peele e outros filmes que também tiveram sucesso nesse mesmo nível, principalmente o filme recente Sinners, né, ou Pecadores. Então a gente vê o filme Nope, que é Não, Não Olhe, fez 171 milhões, o filme Nós fez 256, Pecadores fez 365, Corra 255 e A Hora do Mal 234. E A Hora do Mal continua avançando de forma muito positiva, ó. O filme foi de 70 para 148, para 199 e agora para 234. Então um aumento de 35 milhões.
Eu imagino que até a semana que vem ele vai crescer mais uns 25, depois mais uns 18. Então o potencial para esse filme é de chegar na casa até dos 300 milhões, né, dependendo de como for daqui para frente. Então, com certeza, um grande fenômeno, com certeza já está tendo conversa para ter uma sequência, assim como aconteceu com o filme Pecadores. E aqui os comparativos, né, só para não deixar de atualizar, dos filmes do Zack Cregger, o Barbarian com 45 milhões e o filme Weapons agora com 234 milhões de dólares. Então, com certeza um diretor que vai ter aquele filme cheque em branco, né, como todo mundo diz, que é aquele filme que o diretor ganha confiança plena do estúdio. O estúdio vai lá e fala, ó, faz o filme que você quiser, vai gastar 50 milhões, 100 milhões. Lembrando que o filme Pecadores foi basicamente isso pro Ryan Coogler, foi basicamente o filme cheque em branco do diretor, depois dele ter participado de duas grandes franquias, né? Ele teve a franquia do Creed, que foi um grande sucesso, e ele fez os filmes do Pantera Negra, que foram sucessos fenomenais. Aí os estúdios simplesmente falaram, ó, faz o que você quiser. A Warner deu um cheque em branco e muitas outras coisas, né? Como eu já falei, inclusive os direitos do filme vão reverter de volta para ele daqui a um tempo. Então ele conseguiu um dos melhores acordos que um diretor já conseguiu em Hollywood. Será que o Zack Cregger vai conseguir um tratamento semelhante, né? Eu acho que o momento seria justamente esse. Depois de um enorme sucesso, ele pode falar, vocês querem que eu faça o segundo filme? Eu até faço, mas depois desse segundo filme, eu quero fazer o filme que eu bem entender e vocês dão o checão em branco. Na segunda posição, possivelmente um dos melhores filmes de todos os tempos, um filme que deixou muitas gerações com terror de ir pra praia, o filme Tubarão. É um filme datado, obviamente, é um filme que tem 50 anos, acabou de fazer o aniversário de 50 anos, e o filme teve um relançamento quase triunfal, né, podendo ficar na primeira posição, né, poderia ter ficado na primeira posição. Um filme depois de 50 anos conseguir esse tipo de relevância é algo surreal, e o filme, né, o filme que muitos consideram o primeiro grande blockbuster de verão, né, o primeiro filme que levou multidões às salas de cinema, com esse esquema de marketing que a gente conhece até hoje, foi justamente o filme Tubarão, do Steven Spielberg. Começou também, né, uma das carreiras mais geniais da história de Hollywood, diretor que fez, né, na semana que vem eu pretendo fazer um quadro, eu ia fazer agora, mas o vídeo já tá muito recheado. Eu ia fazer um quadro do Steven Spielberg, né, colocando Jurassic Park, colocando a lista de Schindler, colocando todos os grandes sucessos, o Resgate do Soldado Ryan e assim por diante. ET, né, que talvez seja o maior sucesso dele, proporcional à sua época, mas eu vou deixar para a semana que vem. Então o filme, ele custou 7 milhões de dólares, foi um filme que foi bem caro na época, inclusive, e já chega hoje com todos os seus relançamentos a 487 milhões. Então, um filme com 50 anos de idade está praticamente batendo a marca dos 500 milhões de dólares. Se a gente ajustar esse filme pela inflação, com certeza ele é um dos mais bem-sucedidos até hoje. Na terceira posição, um filme estreante de um dos grandes diretores, o Darren Aronofsky. É um diretor que eu gosto bastante, eu gosto muito dos filmes mais antigos dele, inclusive. Esse filme, Ladrões, traz um grande elenco, né? Como personagem principal é o Austin Butler. O filme abriu com 7,8 milhões de dólares, chega a 14,9 com um orçamento de 40 milhões. Então, não foi um primeiro final de semana positivo, longe disso, mesmo com um orçamento bem enxuto. Eu acho que esse filme não tem muitas chances de se pagar, porque ele teria que ter um multiplicador gigantesco a partir de agora. E o Austin Butler, tirando a performance dele no filme do Elvis, não é um cara famoso por trazer multidões às salas de cinema. Então, realmente não sei se esse filme tem muitas chances de se pagar. É um filme da Sony. E eu fiz aqui também uma lista dos últimos filmes do Darren Aronofsky, né? Começando por Cisne Negro, ele tem filmes antes disso, né? Mas o Cisne Negro de 2010 fez 330 milhões de dólares, com um orçamento de somente 13 milhões, então o Cisne Negro foi um fenômeno na época, e eu já acompanhava as bilheterias, né, eu já acompanhava semanalmente, então o filme foi realmente um sucesso muito grande. Depois veio o filme Noé, que também foi um filme que trouxe muito dinheiro, mas o orçamento foi muito maior, né? O orçamento foi 10 vezes maior, foi praticamente o filme cheque em branco que eu falei pra vocês, do Darren Aronofsky, que ele teve um filme de 13 milhões, aí o filme seguinte custou 150 milhões. Depois o filme Mãe custou 30 milhões e trouxe 44, então seria considerado um fracasso.
o filme A Baleia do ano passado, do ano, né, 2022, lá que ganhou o Oscar do Brendan Fraser, né? O filme custou 3 milhões somente e fez 57 milhões. E agora o filme Ladrões, né, que custou 40 milhões e trouxe somente 14 até o momento. Então, é um filme que eu imagino que vai ter uma performance até que positiva, considerando a sua abertura, mas não considerando o seu orçamento. Continuando, na quarta posição ficou Sexta-feira ainda mais louca, ou mais louca ainda, caiu 26%, então esse filme da Disney tá tendo quedas surpreendentemente baixas, né? O filme fez mais 6,5 milhões, e a disputa que no primeiro final de semana parecia ser absurda entre esse filme e o seu antecessor, agora tá mais parelha do que parecia, né? Óbvio, se a gente excluir o orçamento, que praticamente dobrou de um filme pro outro, mas a performance está mais próxima, porque esse filme já está com 132 milhões de dólares, enquanto o filme de 2003 fez 160 milhões. Ainda não acho que seja muito provável que ele ultrapasse os 160 milhões do anterior, mas eu acho que o resultado é muito satisfatório. Talvez seja uma estratégia da Disney, né, focar em filmes um pouco menores, com orçamentos na faixa de 40, 45 milhões. Lança sim, né, os grandes blockbusters, lógico que a Disney não vai parar de fazer filmes da Pixar, não vai parar de fazer filmes de Star Wars e assim por diante, filmes da Marvel, né, principalmente, mas eu acho que é uma estratégia muito adequada fazer filmes um pouco menores, como nesse caso aqui. E fechando o top 5 ficou um filme do Jay Roach, que é o filme Os Roses, Até que a Morte o Separe, alguma coisa assim, que é um filme com um elenco gigantesco, com a Olivia Colman, com o Benedict Cumberbatch, com o Jake Peralta, eu sempre esqueço o nome dele, não é Jesse Eisenberg, é o Andy Samberg, né, o Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine, e mais um grande elenco. E o Jay Roach, para quem não conhece, é um diretor que dominou o início dos anos 2000. Eu acho que ele tem uma sequência de 4, 5 anos que nenhum diretor de comédia até hoje conseguiu duplicar, pelo menos é a minha opinião, né? Eu sei que o Todd Phillips, de Se Beber Num Case, fez 3 filmes de muito sucesso, mas em termos de comédia, eu acho que essa sequência foi bem incrível do Jay Roach. E olhem só para vocês verem, de 1999 até 2004, ele fez 4 filmes de enorme sucesso. Vocês que acompanham o canal sabem o quão raro é a gente ver uma comédia de muito sucesso. Ele fez 4, praticamente uma na sequência da outra, isso sem nem considerar o primeiro Austin Powers, que foi lançado antes disso. Eu comecei do Austin Powers 2 até o Entrando Numa Fria Maior Ainda, só para vocês verem as bilheterias dessas 4 comédias. Lembrem-se disso, 4 comédias 20 anos atrás, né? Então, se a gente ajustasse esses números pela inflação, seriam 4 fenômenos absolutos. A gente tem o Agente Bom de Cama, né, que seria o Austin Powers 2, fez 312 milhões de dólares. Muitas pessoas não sabem o tamanho do sucesso que foram esses filmes do Austin Powers. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eles mudaram a forma com que os filmes do 007 eram feitos, porque o Austin Powers zoava tanto, né, aquelas coisas que sempre aconteciam nos filmes do 007, eles tiveram que falar, bom, a gente vai ter que repensar tudo, porque o Austin Powers mostrou o quão ridículo, né, esses filmes de espionagem eram. Por isso que a versão do Daniel Craig foi tão mais séria, isso, óbvio, somado a outros fatores, né, como os filmes do Christopher Nolan e assim por diante. Mas depois a gente tem O Homem do Membro de Ouro, 296 milhões de dólares, Entrando Numa Fria fez 330 milhões de dólares, e Entrando Numa Fria Maior Ainda fez 516 milhões de dólares, com certeza uma das maiores comédias de todos os tempos. A sequência não foi ele que dirigiu, e depois ele fez alguns grandes fracassos. Então, desde que ele fez esses 4 filmes, ele não lançou mais muita coisa relevante, mas é curioso a gente ver, né, que numa janela ali no início dos anos 2000, esse cara, tudo que ele encostava, né, virava, assim como lá no Austin Powers, o Homem do Membro de Ouro, né, tudo que ele encostava ali virava ouro. Agora a gente tá vendo a chegada dos Roses, né, o filme abriu com 17,2 milhões de dólares e com um orçamento de 20 milhões. Então, não diria que foi um bom final de semana, né, porque eu sempre acho legal quando o filme consegue ultrapassar o seu próprio orçamento, já no primeiro final de semana, mas não aconteceu. Só que se o filme tiver uma performance positiva daqui pra frente,
eu acho que ele pode vir a se pagar. É um filme da Searchlight Pictures, que provavelmente vai chegar através do Disney Plus, né? Porque a Searchlight Pictures é a bandeira mais independente, digamos assim, da antiga Fox. E caindo da quarta posição, né? O quarteto saiu da quarta posição e foi para a sexta posição. Então, pela primeira vez em muitas semanas, a gente não tem nem Superman, nem o Quarteto Fantástico no top 5, né? O Quarteto Fantástico fez mais 16 milhões de dólares se a gente somar a última semana inteira ao redor do mundo todo, ultrapassou, engatinhando os 500 milhões de dólares e chegou a 506 milhões. Então acredito que o teto para esse filme vai ser na casa de uns 520, 530 milhões, o que é um resultado muito abaixo do esperado. Não dá para dizer que foi um desastre financeiro, porque o filme que custou 200 milhões fez 2,5 vezes o seu orçamento, então não dá para dizer que foi um flop absoluto, mas com certeza ele ficou bem aquém das expectativas. Tem muitos defensores do filme, assim como tem muitos defensores do Superman. Os dois lados estão me atacando simplesmente porque eu não estou aclamando o resultado dos dois filmes. Eu já cansei de falar aqui no quadro que o mercado mudou muito, então não sei se dava pra gente esperar que o Quarteto Fantástico fizesse 1 bilhão de dólares, 900 milhões de dólares, mas o número que eu imaginava é que o filme fosse chegar um pouco mais próximo dos 700 milhões, que não era um número absurdo, era um número equiparável ao primeiro Guardiões da Galáxia, né? Então o Quarteto Fantástico já é uma franquia consolidada, digamos assim, mas uma franquia que nunca fez um sucesso absurdo. Então eu não concordo com quem está dizendo que o filme é um flop absurdo, que o filme é um fracasso e etc., mas não dá para dizer também que o filme foi um sucesso. Eu diria que o resultado é o mais mediano possível, ele deve bater, mas novamente engatinhando o resultado do Homem-Formiga, então não dá para comemorar um resultado como esse, mas também não é um desastre gigantesco como outros filmes que a gente já viu por aí. Aqui, novamente, os filmes que foram ultrapassados pelo Quarteto Fantástico foram bem poucos, né? A gente viu um período aí do primeiro Vingadores até a Viúva Negra, de muitos e muitos filmes, acho que foram 18 filmes que fizeram mais dinheiro do que o Quarteto Fantástico, e aí a gente viu os 3 filmes da pandemia que teriam feito mais dinheiro do que o Quarteto Fantástico se não fosse aquele momento diferente, né, do lançamento simultâneo lá no Disney Plus. Então, Os Eternos, Shang-Chi e Viúva Negra eu até excluiria dessa lista. Aí, se a gente avançar, tem todos os primeiros filmes. Nesse quadro aqui, o Quarteto Fantástico se destaca um pouco mais, né, porque aqui a gente tem o Incrível Hulk, que fez menos, Thor fez menos, Capitão América fez menos, Homem-Formiga provavelmente vai ficar abaixo até o final da corrida, aí Viúva Negra, Shang-Chi e Os Eternos, e Thunderbolts também, né, querendo ou não, ficou atrás. Então, nesse quadro aqui, dos primeiros filmes no universo Marvel, de cada personagem ou cada grupo de personagem, o Quarteto Fantástico está um pouquinho mais equilibrado. Novamente, eu não estou defendendo o filme, eu não estou dizendo que o resultado foi bom, só olhando nesse aspecto do filme que acabou de chegar dentro desse universo, o resultado não foi tão decepcionante nesse quadro aqui. E aqui a Marvel pós-Ultimato, né, a gente vê que o Homem-Aranha 2 fez muito sucesso, depois o Homem-Aranha 3 fez um sucesso mais absurdo ainda, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi um sucesso também, até o Thor 4 teve um resultado de 760 milhões, Pantera Negra 2 também um resultado muito bom, Quantum Mania ficou bem abaixo, Guardiões da Galáxia 3, filme fenomenal que eu adorei, As Marvels, talvez a pior performance da história, ainda mais se a gente considerar o primeiro filme, né, que fez 1,1 bilhão de dólares, Deadpool e Wolverine, um sucesso absoluto, Capitão América, Thunderbolts e, finalmente, o Quarteto Fantástico. E aqui o resultado do ano, o filme está hoje na 6ª posição lá nos Estados Unidos, então ele está melhor do que os outros filmes do Quarteto Fantástico, se a gente fizer um comparativo com os outros filmes lançados naquele ano. Outro filme que saiu do top 5 também foi Os Caras Malvados 2, chega a 178 milhões de dólares, com um orçamento de 80 milhões, então o filme tá tendo pernas bem longas, o filme tá conseguindo, né, tirar leite de pedra, digamos assim, porque parecia que ele seria um fracasso, mas ele tá conseguindo engatinhar para um resultado minimamente satisfatório. Eu não teria feito uma sequência desse filme com o resultado do primeiro, 250 milhões para uma animação não é nada muito animador, mas a gente tá vendo que esse filme
pode estar devagarzinho atraindo o público de volta. Não sei se ele vai ser considerado um sucesso em algum momento, mas com certeza já afastou um pouquinho aquela possibilidade de se tornar um enorme desastre. Desastre que o filme Anônimo 2 ainda pode ser, né? Se o filme não continuar trazendo bastante dinheiro, é um filme que custou 25 milhões e está com somente 36 milhões de dólares nas bilheterias. Ele já foi lançado faz algumas semanas, né? Então, realmente outro filme que eu não teria feito uma sequência. O primeiro filme custou 16, que é um orçamento bem baixo, mas fez 57 milhões. E eu não vi tanta gente assim pedindo, né, um Anônimo 2. O primeiro filme é ok, no máximo. Eu fiz um comparativo aqui com outros filmes no estilo John Wick, né, começando lá com Busca Implacável 2, do Liam Neeson, fez 376, aí John Wick 174, Equalizer 2 do Denzel Washington 190, O Contador 2 103 e agora Anônimo 2 36 milhões de dólares. Né? Talvez o motivo, como eu falei na semana passada, seja justamente o Bob Odenkirk, que não é um Keanu Reeves, um Denzel Washington ou um Ben Affleck, né? E um Liam Neeson, né? Como no caso do primeiro filme. O Superman chegou à marca de 611 milhões de dólares. Novamente, uma marca que não é o que a Warner esperava. Todo mundo falou também, né? Todo mundo comentou também, quando eu falei do Quarteto, é porque eu odeio a Marvel, quando eu falei do Superman, é porque eu odeio a DC. Na verdade, todo mundo sabe que eu gosto muito das duas, né? Eu gosto muito da Warner, eu gosto muito da Disney. Então, eu tô sendo o mais honesto possível aqui pra vocês. 611 milhões para esse filme do Superman não é o resultado que a Warner esperava de forma alguma. O James Gunn pode se desdobrar de qualquer forma para fazer parecer que o resultado está sendo ótimo, mas não tá. Ele está sendo ótimo nos Estados Unidos, isso com certeza, mas no total não está sendo. O filme está bem atrás ainda do filme O Homem de Aço, né, do Zack Snyder, por causa do mercado internacional, mas não deixa de estar atrás, né? Então não é dando desculpa, como eu falei desde o começo, eu estou sendo constante nessa opinião. Eu acho que a vitória moral para esse filme seria bater O Homem de Aço. Então o momento mudou, né? A indústria mudou, o gênero de super-heróis mudou muito, óbvio que está num momento muito pior. Então O Homem de Aço não foi o que deveria ter sido também em 2013, o filme deveria ter feito bem mais dinheiro, é só olhar as quedas que o filme teve, as quedas foram péssimas. Então eu acho que O Homem de Aço poderia ter feito uns 800 milhões de dólares na época que foi lançado, e esse filme agora poderia ter feito também na casa dos 800 milhões se tivesse tido uma performance superior no mercado internacional. Na China, praticamente, o filme não fez nada, em outros territórios ele também decepcionou bastante. E aqui, mais ou menos como o quadro que eu fiz lá da Marvel, né, onde tudo começou. O primeiro filme de cada uma das grandes franquias, como Homem-Aranha e etc. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui. E a evolução do Superman já tá bem pequena. O filme tá trazendo somente 7 milhões de dólares nessa última semana. Então na próxima semana deve trazer mais uns 5, depois mais uns 3, mais uns 2. Então eu imagino que o filme vai chegar ao final da corrida em torno de 620 milhões de dólares, quer dizer. Aqui o filme continuou derrotando o Homem de Aço na semana após semana nos Estados Unidos e venceu pela primeira vez a batalha direta contra o filme do Batman. O filme do Batman, obviamente, do Robert Pattinson. Se a gente olhar semana após semana, o 8º final de semana foi o primeiro que o Superman saiu vitorioso. Então o Superman acabou vencendo o Batman no cansaço. O filme Corra que a Polícia Vem Aí chegou a 96 milhões de dólares, então o filme continua trazendo um valor razoável, né, semana após semana, e pode vir a se tornar um filme que se pagou, né, digamos assim. E eu acho que é um filme que vai fazer muito sucesso quando chegar a uma plataforma de streaming, porque é o tipo de filme que as pessoas não querem mais pagar para assistir, né? Como os filmes do Adam Sandler estão fazendo um sucesso gigantesco na Netflix, mas se você botasse na sala de cinema, muitas pessoas não iriam querer assistir. O Jurassic World acabou ganhando, né, essa grande disputa que aconteceu com esses filmes recentes. Tava tendo muita discussão, quem vai ficar na frente, vai ser Jurassic Park, vai ser o Quarteto Fantástico, vai ser Superman. O Jurassic World acabou ficando facilmente na liderança. Eu achei que o filme fosse ficar na primeira posição, mas não achei que fosse ser tão fácil assim. Apesar de nas minhas previsões eu ter achado que o filme ia bater 1 bilhão, ele ficou no final das contas com 855, mas ele ainda está trazendo um bom dinheiro, ele trouxe 11 milhões de dólares
da semana passada para essa. E uma coisa que eu acho que poucas pessoas preveram é que Fórmula 1 iria bater o filme do Superman e iria bater Quarteto Fantástico, né? Fórmula 1 já se tornou o maior filme da carreira do Tom Cruise, já se tornou o maior filme de velocidade, sem contar a franquia Velozes e Furiosos. E aqui, se a gente fizer o comparativo desses filmes recentes, né? Jurassic World ficou na primeira posição, depois Fórmula 1, depois Superman e depois o Quarteto Fantástico. Então, com certeza um resultado surpreendente para muita gente. O Premonição bateu 300 milhões de dólares pela primeira vez, porque o filme estreou lá na China. Então, de 6 filmes da franquia, esse foi o primeiro não só a bater 200 milhões, como bateu também 300 milhões. Então, com certeza um resultado muito positivo. Aí vamos dar uma olhadinha rápida para finalizar o vídeo. No final de semana passado, aqui no Brasil, Quarteto Fantástico com 2,9 milhões de reais, Os Caras Malvados 2 com 2,2, Hora do Mal com 2,2, Faça Ela Voltar com 1,8 e Sexta-feira Mais Louca Ainda com 1,5 milhão de reais. O top 5 no Brasil não mudou nada, então não vou nem olhar, se vocês quiserem dar uma olhadinha no quadro, ele tá aqui. O top 5 nos Estados Unidos também não mudou nada, então a gente tem Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World, Renascimento e Pecadores. E finalmente o top 5 mundial continua igual. O Nizza 2 foi lançado lá nos Estados Unidos, então o filme está sendo transmitido por lá. Lilo e Stitch foi relançado para tentar bater o Minecraft, o que deve fazer no decorrer dessa próxima semana, em território americano. Então a gente tem Lilo e Stitch com 1,033 bilhão, Minecraft com 955, Jurassic World Renascimento com 855 e Como Treinar o Seu Dragão com 628. Então nem Superman, nem Quarteto Fantástico entrando no top 5 é algo que parece absurdo. Nenhum filme no top 5, eu vou dar uma pesquisada para ver quanto tempo faz que nenhum filme de super-herói entra no top 5 no decorrer do ano. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado. Não deixem de dar uma checada no NordVPN e, como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.